Bom dia, irmãos. É muito bom poder ver aquilo que os irmãos faz por nós, sem nós, às vezes, saber. E foi muito gostoso estar no momento de oração e saber que, quando estamos lá no campo, tão longe, às vezes nem sabemos que tem alguém orando por nós, e agora a gente sabe que a igreja aqui de Guarulhos ora, e por cada motivo, isso é muito, muito precioso para nós. E eu queria agradecer aos irmãos por isso, porque é muito especial poder participar disso e ver com os nossos próprios olhos, porque às vezes as pessoas falam, nós estamos orando por vocês, mas às vezes é só, né, uma falácia, mas aqui a gente pode provar que os irmãos fazem isso por nós. E eu queria agradecer, como a família Oliveira Trindade, aos irmãos por esse carinho que os irmãos têm por nós. Meus irmãos, hoje eu estava pensando no que falar, e aí, como teria a oração, o culto de oração, né, um momento de oração, eu falei assim, acho que é um bom momento para falar sobre oração. E eu queria falar sobre o poder da igreja que ora. E vamos ler lá em Atos 12, de 1 a 5. E eu chamei da primeira cena desse capítulo, né, do capítulo 12, que eu chamei de adversidade. E aí pode interagir aqui, né, depois fazer perguntas, essas coisas, né, é aula mesmo, né? E aí o irmão que conseguir ler, só para a gente começar. Eu gosto muito do livro de Atos, porque ele tem umas histórias assim que elas são cinematográficas, né? Eu acho que é assim muito impressionante o que acontece. Algum irmão pode ler? Do 1 ao 5. Atos 12, de 1 a 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E a minha primeira pergunta é, qual é o cenário e qual é o possível sentimento de cada personagem? Algum irmão quer falar? O personagem, assim, quando você lê, qual te chama mais atenção? E o que você acredita que ele estava pensando naquele momento, nesse texto? Essa semana eu vi uma postagem no Instagram muito interessante, né? Eles dividem, eles colocam uma foto, o povo muçulmano, no nosso país, aqui no Brasil, e aí eles, na foto de baixo, eles põem os cristãos no país do povo muçulmano. E isso me remete muito a essas questões da história do Novo Testamento, onde o povo de Deus realmente era maltratado, né? Onde eles realmente sofriam na pele por Cristo aquilo que eles pregavam, né? Então, os muçulmanos no nosso país, por ser um país livre, vivem livremente. Muitas das vezes até, e a gente já teve muitos exemplos disso com pessoas muçulmanas que passaram pela nossa igreja, muitas das vezes até meio que se libertam daquela cultura, daquilo que eles viveram ao longo dos anos, e pessoas que não são muçulmanas, mas num país muçulmano, muitas das vezes estão lá ajoelhados com uma faca no pescoço, prontos a serem mortos, se não negarem a Cristo, né? E qual é a semelhança que eu faço com relação a esse texto, né? Porque homens foram presos simplesmente para serem maltratados
por causa do Evangelho. E pessoas se alegraram por isso. E é o que a gente muitas vezes vê hoje nos países muçulmanos. Então, a primeira cena ali que você pode ver, eu interpreto como sendo o rei feliz, né, porque vai mandar prender ali alguns de Cristo para os maltratá-los, né? E aí segue cada uma das cenas ali, aonde no final eu entendo que sejam os irmãos em escondido, em secreto, orando e cultuando ao nosso Deus. Então isso me remeteu muito ao que eu vi durante a semana, que me chamou muita atenção, essa cena realmente de pessoas, como as pessoas sofrem realmente pelo Evangelho de Cristo, mundo afora, hein? Eu acho interessante, porque essas coisas nos chocam, né? Porque é físico, né? É algo que você vê. Mas eu também entendo que a igreja local sofre perseguição de outras maneiras e que eu acho que a gente também tem que se atentar e se posicionar em relação a isso. Porque, como o irmão falou, é muito claro e muito evidente quando você fala, né, nesse texto, maltratavam, açoitavam, mandava prender, chicoteava no meio de todo mundo. Então é algo bem, assim, estampado. Estamos perseguindo esse povo, não gostamos deste povo. E então, mas também na nossa realidade, eu acho que temos essa questão de alguns tipos de perseguições que ficam meio ocultas, né? Na questão política, ideológica, e muitas vezes a igreja não tem se posicionado, e como a igreja de Atos. Porque às vezes a gente abre o bocão, a gente fala, esse é o meu direito, é assim, eu acho que vocês estão errados, porque hoje a igreja ela tem muito mais forte, ela não é a minoria, ela às vezes é a maioria. Então às vezes a gente quer buscar os nossos direitos, mas a gente vai ver que a igreja de Atos, ela, né, a primeira igreja, ela teve uma atitude diferente em relação à perseguição. Tem algum outro personagem que vocês gostariam de compartilhar, falar, e quando vocês leem esse texto, o que te chama a atenção? Os irmãos são bem caladinhos. O triste do começo do texto é que já tem alguém martirizado aqui, né? Então, a gente vai falar muito sobre João, né? Sobre a intercessão da igreja, mas Tiago já foi martirizado, né? Então, é muito assustador ver isso, né? Como que o rei Herodes olha e fala, olha, que legal, o povo gostou, vamos fazer de novo? Vamos matar mais um? Herodes, ele estava satisfeito por por agradar o povo judeu. Agora, com uma carta na manga maravilhosa, Pedro, o líder dos cristãos, sob sua custódia. Ele acreditava que sua popularidade ganharia mais destaque e boa parte do território romano, pois os judeus de diversas partes estavam reunidos em Jerusalém por conta da Páscoa. Herodes pensava, é agora que faço meu nome famoso. Então, Herodes aqui é um personagem que ele está usando o seu poder. E eu imagino naquela época, meus irmãos, que você imagina o poder do Império Romano. É como, às vezes eu imagino igual, vamos dizer assim, os Estados Unidos, um país que tem um poder bélico muito forte e que, assim, tem uma facilidade, eu diria que seria a Roma de hoje, né? Mas era um povo muito, era poderoso. Então, o que ele fez? Para o seu próprio ego, ele chegou e falou assim, interessante, maltratar os cristãos me parece um bom ponto político. E eu acho que se eu continuar maltratando, eu vou ser aceito pelos judeus. E é interessante que foi na Páscoa, ele prendeu Pedro, e Pedro tem um outro detalhe, ele era o líder, assim, o mais imponente em Atos, ele foi, né, o primeiro que apareceu e falou, 3.000 se converteram, então eu acho que ele estava em muita evidência. Ele capturou Pedro e falou, é
é agora. Agora vai dar certo. E o povo judeu. Aí o povo judeu é uma outra característica. O povo judeu ele estava contente, alegre, feliz, pois o governo parecia estar do seu lado, destruindo os arruaceiros, aquele povinho lá que fica se reunindo, falando de uma outra religião, aquele povinho que estão indo contra a minha cultura, aquilo que nós temos gerações, a nossa cultura está sendo destruída, esses arruaceiros que ficam fazendo motim no meio da rua. Porque eu acredito que nesse tempo, quando chegava os apóstolos, Pedro, devia juntar aquela multidão e começar a clamar e a entender o evangelho, falar, isso faz sentido, eu acho que era algo lindo. Mas, para os judeus, não era. E aqueles que proclamavam essa desordem, tiraram a paz do povo e ameaçavam destruir a sua cultura e religião. Os judeus pensavam, finalmente vamos nos livrar dessa gente. Pegaram Pedro e agora vão matar em praça pública. Eu quero ver se esse povinho aí vai continuar crescendo e disseminando essa historinha que Jesus ressuscitou e que ele é o Messias, essa bobagem. Então, esse é o segundo personagem que eu entendo que nesse trecho fica bem evidente daquilo que o povo estava passando. Alguma outra observação entre esses dois personagens ou algo que chama a atenção, que os irmãos gostariam de falar, ou de também fazer um link com a nossa realidade de hoje? Eu acho que é interessante a gente pensar. Tem duas pessoas aqui. Vou pedir só ajuda, né? Conhecendo o povo muçulmano, que vocês, a igreja, os judeus estão muito ligados à tradição, né? Igual aí os muçulmanos também, os católicos também. Então você vê que essa tradição foi contaminando e eles foram esquecendo Cristo, foram esquecendo Deus. Se é possível um paralelo hoje com a igreja evangélica brasileira, assim, que tem uma tradição da igreja evangélica e, na verdade, são poucos realmente que se dedicam a estudar a palavra, são poucos que amam a Cristo e não a Baal. Então, você pode fazer algum comparativo com a sua experiência. É interessante da tradição, né, que eu, particularmente, como eu gosto de muçulmano, eu acho bonito como eles se mostram para a sociedade. Então, eu acho que tem, assim, vou falar o lado bonito, mas o lado que aí a tradição peca, né? Eu acho que é bonito porque quando você vê uma mulher de hijab passando na rua, você fala, muçulmana. E a gente acabou, como cristão, às vezes sendo descaracterizado nesse sentido, né? Não tem mais um irmãozinho que vem para a escola dominical com a Bíblia do bolso, né? A gente vem com o celular e é isso. Então, tem esse lado. Mas o que eu acho que o povo judeu e também os muçulmanos, a Igreja Católica e hoje o que a nossa igreja está vivendo, né? Que é algo impressionante, né? Hoje a gente é uma boa parte da população brasileira, é que a tradição, ela só fica bonito para foto. Ela só fica bonito para falar, olha, eu sou um cristão dedicado. Eu sou um muçulmano fervoroso. E quando a gente pensa no Evangelho, que Jesus veio e falou para os judeus, o importante não é a tradição, não é os ritos, mas é o nosso coração. Porque é 10 vezes mais difícil eu acordar cedo, vir para a igreja, ouvir a palavra e aplicar aquilo no meu dia a dia, do que passar na rua com a biblinha na mão, falou, estou indo de domingo para a igreja, e durante a semana você não viver aquilo. Você não aplicar as escrituras no seu dia a dia. Você, como o irmão falou, até do meio dos cristãos, ter inveja do seu irmão. Às vezes você está cantando no louvor porque é bonito.
é um rito legal, as pessoas falam, nossa, ele é mais espiritual. E eu acho que, eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que essa é a realidade. E também com os muçulmanos é muito parecido, porque tem muito muçulmano que é fervoroso, que faz o Ramadã, que agora a gente está vivendo o Ramadã, faz mesmo acreditando. Esse mês eu vou me dedicar, não vou me alimentar e vou receber a bênção de Alá. Mas também tem aqueles que faz aquilo porque é bonito, come escondido, simplesmente igualzinho a gente. Porque essa aqui é a grande diferença do Evangelho. Ele é prático, ele é mão na massa, ele é vida, e não religião, rito, vamos rezar o Pai Nosso. Amém? Vamos se levantar, irmãos. Às vezes, ajuda a gente a relembrar de alguns fatos, né? Mas eu acho que o peso disso acaba se perdendo, igual Páscoa. Muito cristão vê a Páscoa, vamos comprar chocolate. É época de comprar chocolate para as crianças, fica preocupada. Nossa, como subiu o chocolate? Como que está caro o ovo de Páscoa? Gente, é a data mais importante que o cristão deve olhar e falar, o Deus, o Senhor Criador de todo o universo, fez isso por mim, se humilhou. E às vezes eu fico triste porque na rede social os cristãos foram humilhados. A nossa religião, é fato, é algo na prática que, e muitas vezes nós vamos ser humilhados, rechaçados, deixados de lado, porque nós estamos lutando contra o pecado que está no coração. E o pecado que está no coração, ele é gostoso, ele traz prazer. E aí, quando chega alguém, bate o pé, está errado, isso não é legal. Olha, adolescentes, tem que casar virgem. Não, mas espera lá. Ou tem tantas outras coisas que a gente tem que se apegar a isso e a essa verdade como cristão. E não ter medo como esse povo teve, de estar nessa situação de um poder como Roma, que eu acho eu acho até fantástico, aqueles soldados todos armados, pegando Pedro, arrastando com correntes no meio da praça pública, humilhação para a vida toda. Vamos lá, Pedro, o nosso outro personagem que nós temos aqui, preso, vigiado por 16 soldados romanos como desertor perigoso do império, apenas aguardando sua sentença em uma prisão fria e impenetrável. Pedro pensava, é impossível escapar e mudar o meu destino. Às vezes eu gosto de fazer isso, a Bíblia não fala o que Pedro estava pensando, né? Mas eu gosto de levar as perguntas, irmãos, eu esqueci. Quem quer fazer pergunta? Desculpa, eu já entrei em outro ponto, ela queria falar, e ela, ali, com licença, desculpa. Não, imagina. Então, referente ao povo judeu, né, que eu falo que, para mim, é um cenário muito maluco, porque eles esperavam o Messias, né? Essa era uma das principais promessas. E eles estavam com o Messias lá, e a cegueira da religiosidade era tão grande que eles não conseguiam enxergar Cristo. E, além de tudo, quando eles esperavam o Messias, eles pensavam no Messias político. Então, como que eles se aliaram a Roma a ver acontecer isso com a pessoa que era praticamente do mesmo povo que eles, né? É muita loucura, assim. Uma coisa que eu achei legal, que eu estava lendo Apocalipse e aí eu pude perceber que, tipo, muitas vezes eu tive uma percepção errada. Você vê que, tipo, Deus olha para a igreja e fala assim, olha, não é para você tocar na comida dos ricos. E eu estava lendo esse texto agora, e aí eu pensei, tipo, a igreja poderia muito bem ter se levantado, ter feito uma rebelião, ter, tipo, feito o escarcéu que a nossa sociedade faz hoje. Muitas vezes a gente, como crente, quer fazer também. Mas aí, tipo, o Senhor ministrou no coração deles e falou assim, tipo, não é para você levantar a espada, é para você guardar e orar e colocar no coração de que a justiça vem do Senhor.
Esse é o ponto. Eu refleti muito sobre isso também. Eu achei que se fosse no dia de hoje, Instagram e todas as redes sociais estaria bombando, falando, que absurdo! Pegaram Pedro! Meu Deus, onde já se viu? Isso, vamos buscar justiça, vamos recorrer ao imperador em Roma, vamos levar todo mundo para lá, vamos fazer um motim. Eu imagino que se fosse nos nossos tempos, e como a gente é meio dodóizinho e não age como a igreja de Atos, eu acho que esse seria o nosso cenário, aquilo que eu e você faria, porque a gente fica meio mordidinho, né? A gente quer buscar, fala, isso aqui não está certo. Mais alguém pode falar? Nesse ponto da justiça que ela tocou e que você também falou que é um anseio nosso, eu acho que nesse texto nós temos um pouco de satisfação, né, com relação à justiça. Pedro liberto, os soldados que o guardavam seriam condenados porque Pedro escapou, né? Essa seria a pena para eles, até com a vida, né, como a gente vê numa das prisões de Paulo também, no texto seguinte aqui, acho que é 16. Mas aí, da sua experiência como missionário, essa justiça a gente não vê o tempo todo dia. Às vezes tem um missionário que é preso e morto em algum lugar e não encontra isso, né? Como é que você lida com isso, com essa incerteza? Se Deus vai fazer justiça agora ou vai deixar para a eternidade, né? Olha, quando eu estava refletindo nesse texto, e por isso que eu separei nesse ponto, para a gente olhar para essa fatia, para a gente olhar para esse ponto nesse momento, porque é interessante a Bíblia, porque a gente sabe qual é o final. Mas nós também sabemos qual é o nosso final. Qual é o nosso final? Aí eu acho que responde o que eu desejo. Não é fácil. Mas se eu ver injustiça, se eu for perseguido, se matarem minha família, se eu ver coisas horrendas, eu tenho que lembrar o final da história. Como a gente, quando lê esse texto, a gente já foi direto para o final, né? Então, nós como cristãos, e eu não falo que é fácil, é legalzinho falar aqui, assim, não, irmãos, vamos lá, se eu ver alguém dando um tapa na cara da minha esposa, cuspindo nela, falando, sua nojenta, eu vou falar assim, amém, irmãos, o Senhor irá cumprir a sua justiça. Não é fácil, irmãos, eu acho que não é legal e não é a nossa característica. Mas o Senhor Jesus nos ensinou isso. E eu acho que estava bem fresquinho na cabeça deles o que eles deveriam fazer. Aqueles que perseguiam, eles deveriam orar por aqueles que o perseguem. Então, eu acho que é nessa perspectiva. Não dizer que é fácil, porque é fácil eu falar assim, né, eu não sou um super-herói, porque a gente vai para outro país, falar às vezes em lugares que são difíceis. Mas eu tenho que crer que as Escrituras são verdade, porque é isso que mantém a gente firme. É entender que eu sei o final da história, que milhares e milhares de todos os povos, todas as línguas estarão diante do Cordeiro, o adorando. E isso tem que me trazer a paz suficiente para, nesse momento de adversidade, não agir de forma errada. Porque eu acho que o primeiro passo, e eu acho que é a igreja que ora, o primeiro passo é orar. Falar assim, olha, dá um passo para trás e fala, Senhor Jesus, me ajuda, me dá forças para conseguir lidar com essas situações. Eu diria que seria isso. Eu faria como você fez com o texto. Eu iria para o final da história e tentaria relembrar disso. E é confiar que o Santo Espírito de Deus vai nos dar paz. Porque não é fácil. Eu fico imaginando algo com família, com criança. Gente, é 10 vezes pior. Quando eu era minha esposa, a gente falava, vai. Mas ver alguém, assim, imaginando, maltratando, abusando de uma criança, dá coceirinha, assim. Mais alguém quer fazer uma observação? Desses aqui, então, eu vou passar para o próximo, né? Eu já falei sobre Pedro, e eu achei legal que o Lucas falou sobre Tiago. Qual era a situação, o status? Tiago, morto. Esse é o personagem, morto.
Aí hoje é bonita a palavra, né? O primeiro mártir, que foi Estevão, mas esse foi o primeiro apóstolo martirizado. Então, nossa, o mártir, aquele que foi o exemplo, né? Hoje, porque a gente sabe o final da história, tudo o que aconteceu. Mas para aquele povo ali, era um exército extremamente forte, o imperador está do lado dele, a maioria está do lado dele, mataram Tiago à espada, sei lá como foi, se foi em praça pública, se arrancaram a cabeça dele e ainda, olha aqui, ó o cristãozinho, não sei, porque naquele tempo o pessoal era meio assim, terrível, sabe? Eles não mediam muitos esforços de mostrar força e poder. Pedro, encarcerado, aí eu fiz uma pesquisa, era bem confortável as prisões romanas, assim, um luxo total. Alimentação, 5 vezes por dia, café da manhã, almoço, janta, iluminação do sol, um ambiente assim, ó, 10. Só que não, né? É totalmente o contrário. Eles dizem que só servia para um período, né? E eu fiz uma conta assim, eu acho que poderia ser até 7 dias que Pedro estava preso ali. Porque é o período da Páscoa, né? Eu fiz essa pesquisa e eu cheguei a esse número, não sei se está certo, mas ele poderia estar aí, tipo, 3, 4 dias até ele ser livre. E a igreja? Nós, onde estava a igreja que estava sendo perseguida, o que eles estavam fazendo? Sendo perseguida, oprimida, não apenas pelo seu próprio povo, mas agora pelo governo. A maior autoridade da época estava usando toda a sua força contra ela, buscando destruir por completo a sua esperança, paz e crescimento. Então, esse é o cenário, né, que eu vejo nesse primeiro momento. Mas, eu não sei o nome do irmão, mas a história não termina por aí, e ela continua. Então, qual foi a atitude, né, da igreja, né, em relação a isso? Assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dela. Então, era isso. Esse era o papel que a igreja nos mostra e o que ela estava fazendo naquele momento de caos, de adversidade. Ela não estava nas redes sociais postando e falando, olha que crueldade. Não estava no meio das praças públicas levantando suas bandeirinhas e falando assim, justiça, justiça, pegue Herodes. Não estava. Ela se reuniu, acuada, falou assim, o único que pode nos livrar. E o texto não deixa claro, né, exatamente o que acontece, mas aqui é para a gente imaginar e pensar, refletir sobre isso, né? Então, o que temos ela orava. Ela estava reunida, orando e clamando ao Senhor, Senhor, haja nessa situação. Tiago morreu. E agora Pedro. Quem será o próximo? Eu acho que esse seria o cenário, né? E aí, os irmãos fizeram essa pergunta, qual tem sido a nossa resposta diante da adversidade, das incertezas, da perseguição que nós sofremos como cristãos, quando nós nos posicionamos de forma diferente de como a sociedade pensa. Então, a gente tem vários pontos, né, que a gente tem que pensar e refletir de como tem sido a nossa atitude. Porque, às vezes, a gente também só fala, você é um pecador, você vai morrer e vai para o inferno. E eu, bonzinho, queridinho, que faça a vontade de Deus, vou para o céu. E esquecemos que a gente tem que orar e clamar também até pelos aqueles que nos perseguem. E agora vamos ler do versículo 12, do 6 ao 11. E eu chamei essa segunda cena de a intervenção divina. Algum irmão pode ler? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E aí, o que aconteceu? Qual foi a resposta de Deus à oração da igreja? Pode fazer outros comentários. Eu vou fazer o meu. Eu acho épico essa passagem e como foi. Primeiro, tinha 2 soldados do lado de Pedro e Pedro dormindo. E tinha outros 2 fora. Como isso aconteceu? Deus deu um tipo, você não vai ver. Igual filme, gente. Tipo, o cara não conseguia ver. Pedro estava ali conversando, trocando ideia com o anjo. O guarda aqui, de postura, sumiu. Ele não viu, porque se ele tivesse acionado alguma... Olha, o prisioneiro fugiu. Não, ele teve esse time de passar pelos guardas. O portão abriu automaticamente. E nessa época não tinha controle remoto, gente. Então, esse registro aqui, para a gente falar, o portão abriu automaticamente, nos impressiona. Tem controle hoje? Hoje eu chego em casa, leitura facial chega, o portão abre, né? Mas nessa época não tinha. O portão abriu, ele saiu no meio da cidade. Nem Pedro acreditou o que estava acontecendo. Pedro falou assim, gente, eu acho que eu estou sonhando. Aí eu acho que o vento de lado bateu na cara dele e falou assim, ei, eu acho que isso não foi um sonho, não foi uma visão, foi algo real. Alguém tem mais alguma observação? Gostaria de comentar alguma coisa? O que chama a atenção? Porque, para mim, essa cena é... Quando você começa a avaliar e pensar, você fala assim, foi um negócio inexplicável. Milagre, só Deus mesmo. Porque não tem como alguém ter... Assim, se alguém pensasse... Mas foi alguns dos discípulos ou da igreja que foi lá e libertou ele. De forma nenhuma. Tinham 4 soldados. Ele estava amarrado. Como que o cara ia pegar, desacorrentar Pedro? Espera aí, seu guarda. Espera aí. Vou levar Pedro. Ou dar uma cacetada na cabeça, os caras... Enfim, não tem. Foi um milagre. Alguém tem alguma observação? Quer falar alguma coisa? O que acha sobre isso? Então, vamos continuar. Então... Eu acho interessante como Deus usa de forma extraordinária, né? Como usou da vida de Pedro, que nesse ponto ele leva Pedro, né? Para fora. Né? Mesmo, como falou, 4 soldados, né? Como foi que ele fez e daí abriu os portões e fechou novamente. De outra forma, nós vemos como Deus usou com Paulo e Silas, né? Também na prisão, depois de sofrer, de serem açoitados, e eles não saem. Mesmo tudo estando aberto, eles não saem, porque era a forma que Deus usou para converter o carcereiro e sua família. Então, são coisas impressionantes que Deus usa com o seu povo, né, para mostrar para a igreja que Ele está na direção das nossas vidas, né? Sim. E como nós falamos, o livro de Atos também para mim é um livro extraordinário, né? Porque mostra
a forma com que Deus usa para espalhar o seu povo, né? Porque quando é onde a igreja começa a sair de dentro para fora, né? E aí é onde nós vemos o crescimento da igreja, e o livro de Atos mostra muito isso daí. Eu acho, toda vez que eu leio, eu falo, como foi isso? Pedro, que em um instante, Pedro assim, e de repente, assim, e os soldados continuaram em postura. Sei lá se foi assim. Está registrado, é verdade. Oi. Pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção é o versículo 11, que ele fala assim: então Pedro, caindo em si, agora verdadeiramente entendeu que, né, Deus tinha enviado um anjo do Senhor. Eu vejo que até hoje, né, quantas vezes a gente acha e fica na dúvida, né, de que Deus pode agir grandiosamente. Então Deus vai tratando o nosso coração, porque milagres acontecem a todo momento. Deus vai tratando os problemas das nossas vidas, as dificuldades, e às vezes a gente custa, né, a entender que a gente tem um Deus poderoso que pode cuidar de tudo. Então, todo momento é Deus mostrando para a gente que Ele pode resolver qualquer situação. E até nesse momento, né, ele falou que ele caiu em si, que de fato, porque tem coisas que você fala, não tem solução, né? Uma prisão, uma doença, etc. E Deus vem a todo momento tratando e mostrando o poder dele. Então, o nosso coração, ele e precisa ser tratado diariamente, porque a gente fica, às vezes, duvidando de algumas situações, né, que pode acontecer. E, irmãos, uma coisa assim que eu falo, Deus fala no meu coração. Quando você está com dor de cabeça, qual é a primeira atitude sua? A minha eu tenho um Dorflex, uma Neosaldina, algum remedinho aí, porque eu estou com dor de cabeça. Essa é a nossa primeira atitude. Não que isso seja errado, porque Deus deu sabedoria ao homem para fazer o medicamento, mas a gente tem um Deus todo-poderoso, que basta acessá-lo e orar por meio de Jesus Cristo. Ele deu essa facilidade que em qualquer momento você pode orar. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não ora. E às vezes a gente não reflete Cristo. E às vezes algum amigo, alguma pessoa pode ser impactada pela sua atitude. Qual foi a sua primeira atitude? Vamos orar? Mas também vamos tomar o remédio, vamos procurar um médico, porque também é um equilíbrio, né? Eu não acho que vamos agora só orar, não é isso. Mas são as pequenas atitudes que eu e você, às vezes, agimos de forma natural. Agimos de maneira aquilo que eu posso chegar. Nesse primeiro cenário, eu falo assim, olha, eu acho que vou tentar... Quem aqui tem um contato lá com o imperador de Roma para a gente mandar uma carta para tentar libertar Pedro e que ele não seja morto? Tá certo, não tem nada de errado, mas a igreja ela olhou e falou assim, quem pode agir nessa situação? Deus. Ela foi e buscou a Deus. O texto deixa claro, ela não buscou nenhuma outra alternativa. A alternativa da igreja foi se reunir, olha, precisamos orar, porque Deus pode agir. A gente viu que Tiago morreu, mas vamos lá, vamos se reunir, orar. E o medo daquele povo de alguém pegar. Pode falar. Uma coisa que veio na minha mente agora é que fala assim, que a igreja orava incessantemente, mas não fala o que a igreja orava. Então, na verdade, não fala se a igreja estava orando para libertar Pedro, né? Então, assim, a gente não sabe qual era o tamanho da fé também dessas pessoas, porque elas poderiam estar orando, Senhor, seja feita a sua vontade. Poderia ser execução. Então, interessante, porque Deus decidiu milagrosamente liberar Pedro, mas não fala, né, o texto não fala se a igreja estava orando por isso, ela só estava orando. Então, é interessante, né, a gente orar para ser feita a vontade de Deus, né?
E Tiago, onde estava? Lá com Jesus. Então, essa foi a vontade de Deus. Então, são dois paradigmas. Pedro, a porta abriu automático. E Tiago, Deus é soberano. Então, foi o que a irmã citou. Eu também, qual foi a reação de Pedro? Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei que, de fato, o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então, ele estava com esse sentimento de que agora eu também vou ser morto e os judeus vão falar, uhul, matamos mais um. Era o pensamento de Pedro. Aqui a gente pode, né, aferir isso porque Pedro tinha esse sentimento, toda a expectativa que o povo judeu tinha. E Pedro, essa cena, apareceu assim na rua, estava lá, e aí ele foi ao encontro da igreja. Agora vamos ler do versículo 12 ao 17, para finalizar. Alguém pode ler? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Alguém quer fazer um comentário? Eu queria ler. Tem um Pode comentário ler. aqui muito bom, que foi o que a Sara, o irmão aqui atrás, falou. É um comentário da Bíblia, né? Um comentário da herança reformada. É exatamente isso. Fala assim, Jesus ordena que seus discípulos peçam, procurem e batam continuamente por seus pedidos, esperando que Deus ouça nossas orações. Por isso, a cena que temos diante de nós neste capítulo é tão surpreendente. Quando suas orações forem respondidas, eles não conseguiram nem acreditar. Quando oramos por várias coisas, nós devemos orar também. Senhor, aumenta a nossa fé. Não tem muito o que falar. É isso. Essa parte ela é muito clara e é muito rica em detalhes. Porque Pedro, pá, alguém abre a porta. Aí chega a Rode, é Pedro? Ai, meu Deus, vai lá contar. Gente, eu ouvi Pedro. Você tá louca? Você tá com muito sono, não sei. Ah, então, deve ser o anjo de Pedro. Aí continua, aí mais pessoas ouviram alguém bater na porta. E aí quando eles olham, eles falam, você não estava preso? A gente viu você sendo carregado pelos soldados, foi acorrentado e tudo. E muitas vezes essa é a nossa atitude em frente ao milagre de Deus. A gente começa a falar assim, não, mas foi o remédio que eu tomei que melhorou minha dor de cabeça. Foi o médico, que muito bom aquele médico. Ele resolveu meu problema na coluna. E às vezes a gente tenta achar alguma coisa, o anjo de Pedro, para apagar aquilo que a gente está vendo, que os nossos próprios olhos estão vendo, né? O milagre. E muito legal essa citação dessa sua Bíblia. Gostei muito. Muito interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Recentemente eu vi um vídeo do Heber Campbell Jr., ele falando sobre oração. Eu achei muito legal. Ele não
ele não critica a oração de devoção pessoal. Ele fala sobre o esquecimento da devoção comunitária da igreja. E eu achei muito fantástico ele falando que muitas vezes, quando a gente só está ali em devoção pessoal, a gente acaba vendo as nossas próprias lutas, os nossos próprios sentimentos ali na devoção, com relação à família e tal. E ele falou sobre a oração comunitária, que é tão importante, que Deus faz um milagre através da oração da comunidade. Amém. E é muito importante, muito significativo para a igreja. Eu achei fantástico ele falando em poucas palavras a diferença da oração de devoção pessoal e a oração em comunidade. E aí eu acho que responde isso, e esse texto é muito rico mesmo, porque ele responde isso. Ele, porém, fazendo-lhe o sinal com a mão, para se calar, né, contou-lhes que como o Senhor tinha tirado da prisão. E acrescentou: anuncie isto a Tiago, e saindo foi para outro lugar. Eu acho que esse é o detalhe, porque, e você pegou, que às vezes quando a gente ora pessoalmente, se há algum milagre, a gente guarda para a gente fica com um pouquinho de medo. Mas quando o milagre é a oração e a igreja estava orando, isso fortalece demais a igreja. Porque outras pessoas viram, não foi com a Rode, né? A Rode ouviu a voz de Pedro. Não, mas aí toda a comunidade que estava orando viu. Então, é de extrema importância a gente fazer oração em comunidade. E outra, anunciar para que a fé dos irmãos seja fortalecida. Fala, Deus age de maneira sobrenatural. Ele não está limitado à nossa realidade. Então, essa é a cena da reação da igreja, É aí uma das coisas, né? Então podemos orar que as coisas irão acontecer como imaginamos? Basta orar de maneira fervorosa. E a resposta é não. Nem sempre as nossas orações vão ser respondidas exatamente como nós pedimos. E o detalhe é Tiago. Tiago morreu. Então, Deus é soberano e Ele age conforme a sua soberana vontade, mas nós sabemos o final, nós sabemos aonde vamos e onde estaremos. Então, não importa as circunstâncias e qual será o nosso final, porque o nosso final pode ser Tiago, irmão de João, morrer. Mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. E quais são as lições que aprendemos? Devemos orar em tempos de adversidade. Deus age conforme a sua soberana vontade. Deus age de maneira sobrenatural. E devemos compartilhar os feitos de Deus. E essa cena foi indicada ao Oscar. É isso, meus irmãos. É isso que eu queria trazer para os irmãos, né, sobre a meditação de hoje. E o irmão pode colocar o nosso slide do projeto. É interessante que essa questão da oração, porque eu e a Sara sonhávamos em chegar em um determinado país. Nós já imaginávamos como seria, já ficávamos pensando como será a nossa casa naquele país e como a gente vai compartilhar naquele lugar. Mas Deus, Ele mudou a nossa rota. Ele não mudou os seus planos, apenas os nossos planos que nós, como servos, fizemos. Mas a resposta veio dele, né? Então, infelizmente, a gente chorou muito no início do ano, no final do ano passado. Nesse ano a gente ficou meio confuso, falando assim, ai Deus, mas por quê? Mas Deus sabe de todas as coisas, e esse é o projeto Terras do Mar. Para quem a igreja conhece, né, a gente deu uma mudadinha que agora
não vai ser mais nos coqueirinhos, vai ser ali na montanhazinha. Esse é o detalhe, é a montanha do Cáucaso. Essa aqui é a nossa família, essa é a CO, PH, PHzinho e JP. Eu gostaria de começar com um desafio. Ainda existe 3,4 bilhões de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Esses 3,4 bilhões são subdivididos em mais ou menos, um pouco mais de 7 mil povos. Esse daqui é um dado retirado do Joshua Project. Oi, filho. Fica aqui, pode ficar do ladinho do papai. E aí, como vocês podem ver, né, a Índia ainda é um grande desafio para o avanço, né, do Evangelho. Muitos grupos de pessoas de não alcançados. Os pontos vermelhinhos, né, são os não alcançados. Os outros são minimamente alcançados, superficialmente alcançados, parcialmente alcançados e significativamente alcançados. Esse não sei se os irmãos conhecem, mas é um programa muito legal que você consegue fatiar a região, o continente e ver os dados, né? Então, essa era o nosso início do projeto. E lá vamos nós para as ilhas, mas Deus mudou. A gente chegou e foi para outro lugar. Então, nós agora, como família, depois de orar muito, e a gente colocou isso nas nossas cartas, obrigado pelas orações dos irmãos, com a diretoria da PMT, nós chegamos a um país, oramos, de início a gente não ama, né, porque a Sara faz 10 anos que está tentando chegar lá, eu agora vai fazer 5. Então, muito tempo orando e tentando chegar em um lugar, mas pode ser que a gente nunca chegue nesse lugar, nem para visitar. Mas Deus agora tem um novo plano para a nossa vida, e nós estamos felizes com isso. O país que nós estamos, né, buscando chegar, porque Deus é criativo, às vezes não é esse, né? Então, agora a gente aprendeu que é melhor ir planejar, fazer tudo, né, o que está ao nosso alcance, mas confiar no Senhor. O país é a Geórgia, não sei se os irmãos já ouviram falar. Ela fica na Eurásia. Ali ela faz fronteira com a Rússia, Azerbaijão, Armênia e Turquia. E ela está coberta pelo Mar Negro. Ela fica... eu acho que aqui tem uma luzinha, né? Essa região aqui é a do Cáucaso. Na verdade, a divisa, né, da Europa com a Ásia. E aí é uma confusão. A gente não chegou à conclusão, até o Google é difícil de pesquisar, aí é melhor chamar de Euroásia, porque fala extremo leste europeu também, porque eles querem fazer parte da União Europeia. E a capital é Tbilisi. A população é de mais ou menos 3,8 milhões de habitantes. E é para esse lugar que Deus estamos planejando ir, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. A cultura do povo georgiano, ele é extremamente rico, porque é um povo que já existe há milhares de anos. É uma cultura muito rica e muito forte, porque eles até então eram da União ex-República Soviética, então era um país soviético aqui, eles eram da União Soviética, mas eles não perderam suas raízes, a sua cultura. Esses aqui são alguns pratos, né? A gente ainda não comeu, então essa aqui é só a pesquisa que a gente fez, né? Dos pratos. O cachapuri, esse aqui eu acho que é o mais famoso e que todo mundo fala que é muito gostoso, que é esse aqui. Aqui é um pãozinho. E, coincidentemente, ele é feito parecido com o pãozinho da Índia. Eu acho que é alguma influência da época da Rota da Seda. Essa aqui é Tbilisi, né? A capital. É muito interessante porque é o novo com o antigo. Então, lá tem resquícios da época romana, do Império Otomano e também da União Soviética. Eles têm a questão de dança e a cultura é muito rica.
O contexto religioso também é uma das coisas que a gente achava, falou, Senhor, mas lá já é um país cristão, né? Porque se você chegar e colocar, ele é considerado cristão. Mas interessantíssimo, a Geórgia é um país cristão, ortodoxo, mas ele tem um detalhe, é ortodoxo georgiano. Então, é um país que tem... Esse aqui é o Santo Papa da Geórgia. Brincadeira, gente. Mas esse aqui é o líder religioso da Geórgia. Então, eles não estão conectados com a Rússia e nem com o sistema religioso da Rússia. Eles têm o próprio sínodo e toda a organização ortodoxa, né? Então, é muito rica. Eles dizem que Santo André foi o que levou o evangelho. Eles são considerados o primeiro país a se tornar cristão de forma política, né? Mas, como o irmão estava comentando, é muito tradição, sabe? É época festiva de ir na igreja, não tem essa questão, né? Tão forte em relação a ser cristão verdadeiramente, como a Escritura nos ensina. Quais são as oportunidades, né? Por que escolhemos esse país? Ele tem um detalhe interessante, por conta dessa conexão com a Rússia, essa área aqui, que faz parte do Cáucaso, que são montanhas, do lado da Geórgia são 16 povos não alcançados. Então, eles moram em vilas, né? Não são indígenas, né? É o povo que mora em vila. Então, eles têm, às vezes, a sua religião, principalmente muçulmana. E se você atravessar a fronteira Rússia, já somam mais 35 povos. Então, é um número muito grande de não alcançados nessa região, né? E também a sua posição geográfica. Ela está, como eu disse, aqui é a Turquia, um país extremamente fechado, onde você não consegue entrar como missionário. Então, se a gente trabalhar aqui, então a gente está pensando em ir para cá, mas a gente está deixando Deus nos direcionar mesmo, seguir aquilo que Deus tem. Mas nós temos o desejo também de conhecer uma cidade que chama Batumi, que tem uma grande concentração de muçulmanos aqui. Mas hoje, aonde o Senhor nos enviar, se for para falar com os ortodoxos georgianos e falar do amor de Jesus, a gente vai trabalhar com eles. Aonde Deus abrir as portas, nesse momento, é o que nós vamos fazer, né? Então, com a PMT, nós temos essa liberdade agora. Eles entendem que os 2 primeiros anos, né, dos missionários é de conhecer o campo, de entender as suas necessidades, as demandas, as estratégias. Aí você desenha o que você vai trabalhar e aí a gente vai mão na massa. Então, a gente ainda tem esse propósito de chegar. E também é um povo acolhedor. Como os irmãos sabem, não chegamos ao nosso país, as Maldivas, porque é um país extremamente fechado. É impossível você chegar lá e entrar como qualquer outra coisa que não seja trabalho ou turismo. Então, só tem essas 2 possibilidades. De outra forma, você não entra. Então, diferente da Geórgia, a Geórgia hoje, como ela quer fazer parte da União Soviética, eles estão querendo receber imigrantes para desenvolver o país. Então, até onde nós sabemos, quando chega lá, o vistão é de 1 ano. Então, essa é uma das coisas que descansa o nosso coração, no sentido assim, vamos para um lugar que vai nos receber e temos a intenção, né, de criar raízes na Geórgia. Não é a nossa opção do tipo, vamos para qualquer lugar. Não, a gente orou e a gente entende que é um lugar assim muito estratégico. Uma outra coisa que chamou muita atenção, e também da PMT, é a ausência de igrejas reformadas. Ela tem alguns resquícios de uma igreja batista, mas não é reformada. Ela não tem essa cultura não tem nenhuma igreja pujante, né, grande, que seja bíblica, que estudem as Escrituras, que levam a sério as Escrituras, que assim, até onde levantamos, né, com a pesquisa e a PMT também, com uma outra organização, né, a Pioneiros ela não existe traços de igreja reformada pujante naquele país. Então, são esses principais motivos, né, e que a gente pensou, 16 povos não alcançados, sua posição geográfica, eles são acolhedores,
e ausência de igreja reformada. E o nosso propósito é glorificar a Deus, cooperando com o plantio de igrejas reformadas na Geórgia. Esse é um projeto da APMT, é o nosso projeto Terras do Mar, que a gente vai chegar pelo mar, mas de avião, mas o nosso objetivo continua sendo glorificar a Deus e cooperar com o plantio de igrejas reformadas. Então, a gente pretende trabalhar com uma equipe, como a Sara mencionou hoje de manhã. São mais 2 famílias da APMT que estão indo, e já uma que está lá, que vai ser o nosso líder, que é uma pessoa muito com muita experiência, porque ele trabalhou mais ou menos 20 anos no Cazaquistão, amor? É nesses anos da vida, eu não lembro agora exatamente. Quirguistão, que ele trabalhou 20 anos, então ele tem muita experiência, e a gente vai aprender com ele também todos esses aspectos. Aí eu abro para perguntas, se os irmãos têm algum questionamento, alguma coisa em relação à Geórgia ou ao nosso projeto. E nós, mais uma vez, gostaríamos de agradecer à igreja, né, de Guarulhos por esse carinho que os irmãos têm com a parte de missões. A gente fala que vocês são referência nesse sentido de mostrar interesse, de preocupar, porque tem igreja que a gente fala assim, a gente não consegue nem contato com o pastor, infelizmente. Mas, assim, louvado seja Deus, porque Deus usa, eles são parceiros, mas não têm o interesse, né, de conhecer. Então, nós gostaríamos de agradecer e encorajar os irmãos a continuar firmes em apoiar, né, a essa obra, né, de proclamar o Evangelho em outras partes do mundo, onde o Evangelho não é conhecido. E aí eu fico para perguntas. Queria dividir um pouco com a igreja. A gente fez uma reunião, né, com a Sara e com o PH, porque o projeto deles, vocês podem ver, estão passando por transformação. E aqui na igreja também, né? A Bia, ao longo desses anos, cuidou aí da Sara, né, apoiando a Sara no projeto Terras do Mar, com a ideia inicial que seria chegar nas Maldivas. E aí a Bia agora deu lugar para a Tati, né, cuidar do projeto, né? Então, até nisso, Deus vai transformando as coisas e mudando da forma que Ele acha. E o interessante foi que na nossa conversa, e todo mundo sabe aqui, a Tati era uma pessoa que veio da congregação cristã, a CCB, e aí na nossa conversa, né, quando a Tati falou isso para eles, lá na Geórgia tem CCB. Então, a Sara até achou muito legal e interessante, porque ela vai pegar dicas com a Tati aí, né, de como abordar também a turma lá. Então, só para vocês verem, e eu fiquei pensando muito nisso depois da nossa reunião com eles, como Deus vai trabalhando a vida do projeto, da família, né, dos parceiros, né, e agora eu acho que também é uma grande oportunidade para a Tati também conversar bastante com a Sara, o PH, e também trabalhar essa parte aí. De repente vocês estão formando uma missionária que vai aí ajudar vocês lá no campo, lá na Geórgia, né? A gente sabe dos dons e talentos que a Tati tem apresentado aqui no nosso meio, que isso é muito bom, né? Mas, de uma forma geral, eu não vou fazer pergunta, eu queria só passar esse panorama para os irmãos, né? E aí, quem tiver perguntas, fiquem à vontade aí para fazer para eles aí. É um país novo, né? Um país que a gente confundia muito, igual a Sara brinca, com os Estados Unidos, mas não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eles estão lá, mais do lado da Rússia, lá. Alguma pergunta sobre a Geórgia?